Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. STF forma maioria para tornar Gayer réu por crimes contra a honra. Deputado é acusado de calúnia, injúria e difamação por colega do parlamento. É isso mesmo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para aceitar uma queixa-crime movida pelo senador Vanderlan Cardoso contra o deputado Gustavo Gayer. A ação envolve acusações de calúnia, difamação e injúria. Se confirmada, a decisão tornará Gayer réu no processo. E 3 dias após tirar pontos na nuca, Lula volta ao hospital para exames. Segundo o Planalto, o objetivo é acompanhar o ferimento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi na manhã desta quinta-feira ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília para fazer uma nova rodada de exames com o objetivo de acompanhar o ferimento que sofreu no acidente doméstico no Palácio da Alvorada no dia 19. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. E PT já debate possível retirada de Lula da disputa pela reeleição em 2026. É isso mesmo. A possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva não concorrer à reeleição em 2026 já é tema de discussões internas entre as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores. Integrantes do partido avaliam diferentes cenários caso o presidente opte por encerrar sua carreira política sem tentar um novo mandato. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Um dos principais fatores que podem influenciar essa decisão é a popularidade de Lula e a aprovação de seu governo. Segundo pesquisa Datafolha, 35% dos brasileiros avaliam sua gestão como ótima ou boa, enquanto 30% consideram regular e 33% classificam como ruim ou péssima. Dados da Quaest indicam 51% de aprovação contra 45% de reprovação. Para garantir uma disputa eleitoral mais tranquila, o apoio ao governo precisaria aumentar nos próximos anos, ponderam líderes petistas. O temor entre aliados é que Lula conclua em 2026 que o melhor desfecho para sua carreira política seria encerrar com a vitória eleitoral de 2022. Assim evitaria o risco de uma derrota em sua última eleição presidencial, o que poderia comprometer o legado do ex-presidente. Caso Lula opte por concorrer e perca, a expectativa é de que ele dificilmente se envolve em uma revanche eleitoral em 2030, quando teria 85 anos, encerrando um eventual novo mandato já próximo dos 90. E o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, concede entrevista coletiva onde confirma apoio a Davi Alcolumbre à presidência do Senado em 2025 e também fala sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro, dando boas respostas na cara de jornalistas. A necessidade de estarmos representados na mesa diretora, inclusive por ocasião de decisões importantes, que dizem respeito à própria implementação, por exemplo, de um processo que está sendo maturado na casa, que hoje tem 36 assinaturas, que é o processo de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se por acaso nós tivermos a possibilidade de termos as 41 assinaturas, nós queremos que seja respeitado esse direito da maioria da casa, através da mesa. Nós acreditamos que essa nossa decisão fortalece a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Nós esperamos que a casa seja levada em consideração em primeiro lugar, que haja uma democracia interna aqui respeitando a posição de cada um dos seus integrantes. Quem faz oposição tem a possibilidade de fazer oposição na sua plenitude, quem é ligado ao governo da mesma maneira. Nós achamos que é necessário que haja uma democracia maior na questão das relatorias de projetos importantes. A oposição foi completamente deixada de lado. Então, nós precisamos restabelecer esse processo que sempre foi natural na casa de respeito à proporcionalidade das bancadas. E esse foi o entendimento
da grande maioria dos que estavam participando da decisão e, no final, a maioria do PL como um todo. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui conosco pela segunda vez o presidente Bolsonaro, que é o líder do PL, que é o líder da direita no Brasil, né, o maior líder da direita no Brasil, o maior líder popular hoje que o nosso país tem, né? E ele nos deu, inclusive, a possibilidade de fazermos esse processo de discussão de uma forma absolutamente aberta e transparente, tanto é que a reunião durou quase 2 horas, né? Então, teve uma discussão bastante intensa com os nossos pares, né? Da mesma forma, o PL hoje está decidindo o seu apoio na Câmara dos Deputados e eu acredito que, a partir de agora, né, nós partiremos para uma conversa com o próprio candidato a presidente, né, para definirmos quais são os espaços que nós vamos ocupar, mas, sobretudo, quais são as agendas que vão ser implementadas no próximo ano. Várias situações importantes estão sobrestadas, né, não estão tendo continuidade nas comissões. Nós estamos tendo aqui processos como, por exemplo, o que aconteceu com o nosso líder aqui ao lado, o Portinho, que relatou um projeto importante na casa e quando ele sai do Senado e vai para a Câmara, ao retornar, ele é retirado da condição da relatoria. Isso não pode mais continuar a acontecer, né? Essa é uma retaliação que para nós é impensável e esse é o compromisso que nós queremos do futuro presidente. Nós estamos vendo aí recentemente em São Paulo a fila que está acontecendo no Sindicato dos Professores contra a contribuição assistencial, que é a ressurreição do famigerado imposto sindical. Nós tivemos aí a possibilidade de, no enfrentamento aqui na casa, passarmos esse projeto de lei dentro da Comissão de Constituição e Justiça e, novamente, através de um truque regimental, essa ação volta para a Comissão de Assuntos Sociais e quem perde com isso é a sociedade brasileira. Então, o que nós queremos com o nosso posicionamento é que haja, de fato, liberdade de atuação e defesa da prerrogativa das atribuições de cada parlamentar nessa casa. Então essa é a decisão do PL. Do Senado. Então os senhores ainda não conversaram com os senadores? Os senhores ainda não sentaram? Nós já tivemos algumas conversas com o senador Alcolumbre em termos gerais, mas a partir da definição da bancada é que nós vamos ter uma conversa mais definitiva com o senador, mas a decisão está tomada. Então ele ainda não se comprometeu Com as questões de caráter geral, sim. Nós não chegamos ao ponto de fazermos um processo, de amildar essa situação, até porque nós não tínhamos consultado o conjunto dos pares. Agora nós conversamos com toda a bancada. A partir de agora, né, nós já temos o posicionamento de apoio e vamos ter uma conversa mais apurada. O que nós queremos é respeito à proporcionalidade, né? Nós temos uma bancada que hoje tem 14 senadores, nós não queremos mais do que ninguém, queremos apenas que cada bancada seja respeitada pelo tamanho que ela tem aqui, porque isso significa a vontade dos eleitores, né? Nós somos uma bancada que representamos um conjunto de eleitores em todo o país. Eu acho que essa representação popular que precisa ser respeitada, né? Que as pautas que são importantes para nós, elas também possam tramitar, não apenas aquelas que interessam ao governo, porque isso é, né, o que se espera de uma casa plural, né? E que não haja retaliação, né, contra senadores que têm posicionamento contrário ao governo de ocasião. Senador, e a anistia? O senhor poderia comentar sobre a anistia? Vocês discutiram sobre isso? Para nós do PL, a anistia é, sem dúvida nenhuma, uma questão essencial, porque nós estamos vendo vários cidadãos brasileiros sendo penalizados com sentenças absolutamente desproporcionais, né, em função de uma situação que se caracteriza como um golpe que não ocorreu. A depredação de prédios públicos é abominável e todos nós repudiamos. E quem eventualmente depredou ou quem se omitiu e permitiu a depredação, que são duas situações que precisam ser colocadas pelo menos no mesmo patamar, precisa ser identificado e punido. Agora, nós não podemos acreditar e não podemos achar que é justo que pessoas que depredam prédios públicos, como por exemplo, militantes do PT ou do PSOL, né, recebam uma pecha de
ação política, e quem faz isso do outro espectro ideológico é um terrorista querendo dar um golpe de Estado. Então nós achamos que a anistia é um processo de pacificação natural e bem-vinda para o país. E quem pensa diferente, evidentemente, tem esse viés ideológico que precisa ser varrido para que nós possamos de novo discutir política com P maiúsculo, né? Porque hoje esse processo está completamente contaminado. E o compromisso ao Alcolumbre em votar em troca do apoio ao... Não há. De Moraes, sai ou não sai? Vamos responder por parte, né? Então, vamos lá. Primeira questão do Alcolumbre, anistia, e depois sobre a questão do... Olha, a conversa que nós tivemos com o senador Davi Alcolumbre foi em teses. Então nós queremos e acreditamos que é possível, sim, tratarmos de qualquer tema sem preconceito nessa casa, inclusive a anistia. Qualquer tema é permitido que ele seja tratado. Mas não teve compromisso? O compromisso do voto pessoal não pode acontecer porque o presidente não volta. De pautar. Precisa chegar aqui primeiro da Câmara. Vocês lembrem-se que esse processo está na Câmara dos Deputados. Mas e chegando aqui? Chegando aqui, evidentemente, já havendo a maturação, eu não tenho dúvida que haverá as condições naturais de que isso tramite. Mas nós não podemos antecipar um processo que está ainda na Câmara dos Deputados e que vai ser criado, e vai ser criada uma comissão especial para que nós tenhamos a possibilidade de, inclusive, entendermos o que aconteceu naquele momento com visibilidade. Eu espero que a imprensa possa acompanhar, porque hoje o que existe é uma narrativa muito forte imposta de cima para baixo. Então vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o que aconteceu lá. E essa comissão é muito importante para o Brasil como um todo. Impeachment de ministro. E o impeachment? Apoio do pacote de negociação, relação com o Supremo e o respeito às prerrogativas. Não, veja bem, para nós nunca foi uma questão sine qua non se colocar contra uma instituição. Pelo contrário, nós sempre defendemos a instituição Supremo Tribunal Federal, sempre. O que nós defendemos também é o equilíbrio e a interdependência entre os poderes. O que nós defendemos é que as prerrogativas do parlamento sejam respeitadas e claramente há uma invasão de prerrogativas e de competências. Aliás, praticamente todo mês ou toda semana a gente tem uma notícia diferente a respeito de temas como esse. Tá? Então o que nós pedimos ao senador Davi Alcolumbre é que ele defenda as prerrogativas do parlamento, não porque é uma ação individual de quem quer que seja. Nós não estamos preocupados com o indivíduo A ou B, com o senador A ou B, nós estamos preocupados com a democracia. Vejam, por exemplo, o que aconteceu recentemente com o deputado Marcel Van Harter, que da tribuna da Câmara faz uma denúncia grave de que houve uma fraude ou um erro fulcral num relatório que ocasionou a perda da liberdade de um cidadão, Felipe Martins, por 6 meses. Então, esse deputado, protegido pela inviolabilidade do mandato, faz um discurso na Câmara, denunciando um mal feito de uma autoridade pública. Se abre um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra esse parlamentar, isso é o tipo de situação que fere de morte a democracia. E esse é o tipo do compromisso que nós queremos do futuro presidente do Congresso Nacional, que defenda a democracia e as prerrogativas do parlamento. Ok, gente? Sim, que vai defender essas prerrogativas. Em resumo, líder, houve uma condicionante do apoio do PL em troca de colocar o projeto da anistia para votação? Eu só posso colocar a questão do projeto da anistia quando chegar aqui na Câmara Federal. Não há condicionante. Se chegar aqui na Câmara Federal, o que nós conversamos foi que qualquer projeto não vai ter óbice. Qualquer projeto que tiver legitimidade, que estiver de acordo com a nossa Constituição, qualquer pauta, se está na Constituição, então tira da Constituição. A Constituição nos dá a oportunidade, aliás, nos dá a prerrogativa, aliás, nos obriga, como Senado da República, a fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Aliás, quando eles são escolhidos ministros, eles são sabatinados aqui. Isso é um artigo da Constituição Federal. Eu acho que as pessoas estão fazendo aqui, e eu entendo vocês, um questionamento sobre uma questão tão óbvia. Está lá. Né? Se não há mais a necessidade ou a possibilidade de se fazer um acompanhamento e, eventualmente, alguma contradita, se há um excesso por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal,
Então, há uma espécie de poder absoluto acima do bem e do mal. Então, E a Constituição não permite isso. Ele também concordou em pautar. Não, aí você tem que perguntar a ele, você está já deduzindo. Eu estou dizendo a você, estou dizendo a você da forma muito clara que nenhum assunto é tabu, desde que é acobertado pela Constituição Federal. A última, como é? Não, o PL tem um candidato que é Davi Alcolumbre, tá? Então nós estamos conversando internamente a totalidade dos que estavam lá. Claro que a gente respeita a condição, a intenção, a legitimidade de quem quer que seja, mas vamos continuar a conversar, inclusive com o astronauta, para que ele convirja com a posição do PL. O ex-presidente Michel Temer afirmou ao UOL que é a favor de uma espécie de anistia modulada para os condenados do 8 de janeiro. Ele afirma o seguinte, abro aspas, a punição pelos ataques foi muito adequada, afinal o que ocorreu não foi apenas uma invasão dos prédios, mas um ataque contra os poderes constituídos. O Supremo agiu corretamente. Mas o tempo passa, sou favorável a uma anistia modulada. Quem está na prisão poderia ter a pena alterada para o cumprimento de atividades sociais, por 2 a 3 anos. É uma forma de pacificar o país. Fecho aspas, declarações do ex-presidente Michel Temer. Quem também falou sobre esse tema da anistia foi o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele deu uma entrevista ao jornalista Paulo Figueiredo. Vamos ver o que disse o Eduardo. Pergunta óbvia, tá? Só vou provocar o debate. Vocês preferem que a gente aprove o PL da anistia? Que a gente vá para o plenário mais preparado para votar e aprovar o PL da anistia? Ou vocês acham que vamos botar de qualquer jeito mesmo e eu vou fazer um baita discurso da tribuna, vai ser bacana, vai me render aqui um suporte positivo nas redes sociais, é uma pauta que mexe com o emocional de muita gente que está na situação lá da pessoa presa ou exilada, mas não seja aprovado? Eu tô fazendo essa pergunta proposital porque eu tô acabei de ler enquanto estava acontecendo essa entrevista aqui, uma matéria aqui do Cláudio Dantas, tá? Um amigo meu mandou para mim, tem 2 parágrafos que eu gostaria de ler aqui. Um abraço pro Cláudio Dantas. Que ele traz uma outra percepção desse cenário. Olha só. Interessante, quero ouvir. Não falo por ninguém, mas é o que escreveu aqui o Cláudio Dantas. 2 parágrafos. O dia amanheceu em Brasília com a decisão de Arthur Lira de criar uma comissão especial para debater o PL da anistia, suspendendo automaticamente a tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Bem, o que o Lira fez? O projeto viria para o plenário, ele falou, não vai vir para o plenário, vamos criar uma comissão especial, que vai demandar mais alguns meses de debate, tá? Pode sequer ser instaurado. Mas, muitas das vezes, quando se cria uma comissão especial, é para enterrar o projeto também. Aí é a percepção que o Paulo está trazendo aqui, da maioria das pessoas que estão nos assistindo, de que o Lira talvez possa querer enterrar o projeto, por isso ele criou a comissão especial. Porque se os líderes não indicarem os membros, o projeto, a comissão especial sequer é instaurada. O dia amanheceu, o projeto da comissão, ele pegou da Comissão de Constituição e Justiça. O blog apurou que Lira chamou Carolina Detoni para uma reunião ontem. Não sei se é verdade ou não, o Cláudio Dantas está escrevendo aqui, cada um dê a sua credibilidade. O blog apurou que Lira chamou Carol Detoni para uma reunião ontem à noite, a fim de explicar a nova estratégia previamente ajustada com Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro. Também não sei se é verdade, mas ele está escrevendo. Segundo ficou combinado, o objetivo é trazer casos absurdos de condenações de 8 de janeiro à tona, com cobertura da mídia, criando um ambiente mais favorável para sua aprovação, inclusive para que o projeto de lei não seja contestado no STF. Na conversa, o presidente da Câmara enfatizou que um parecer técnico da Casa apontou inconstitucionalidade no relatório de Rodrigo Valadares. Abre aspas, queremos um texto viável, fecha aspas, disse, pelo visto aqui disse o Arthur Lira. Então, assim, ele traz uma outra perspectiva de um amadurecimento do projeto, para que quando ele for colocado em pauta, você tenha uma atmosfera melhor para aprovação. Eu não sei se foi isso que motivou a decisão do Lira, eu não conversei com o Lira, mas é uma tese que pode ser plausível também. Sim. Quando é que a gente vai ver se isso daqui que o Claudio está escrevendo é realmente a tese plausível? Se forem nomeados os membros da Constituição, da comissão. Então, se o Lira está realmente com a intenção de colocar esse projeto em pauta, mas quer dar mais atenção a ele, porque acha que não está maduro para ser pautado no plenário, que isso às vezes acontece, ele criou a comissão especial e os líderes indicarão os membros dessa comissão, para que ela funcione, dê o seu parecer final, as pessoas acompanhem isso, tal como foi a CPI do 8 de janeiro, CPI da fake news, e depois o projeto venha para o plenário. Até porque o STF hoje, a gente sabe que não é um órgão, né, um tribunal jurídico somente. É um tribunal também que sofre pressão política. Então vamos ver como é que vai funcionar isso. Eu ainda estou analisando aqui de lado a lado as informações para formar minha convicção, mas estou dando a chance aqui do Cláudio Dantas. Eu acho que merece a nossa credibilidade para dar uma olhada nisso daqui. Não sei se falaram com o Valdemar, não sei se Lira falou com o Bolsonaro, mas eu acabei de ler aqui a matéria do Cláudio Dantas. Eu arriscaria dizer que tem um aspecto positivo se isso ficar um pouquinho mais para frente.
Eu acho que o mundo depois, no dia 6 de novembro, é diferente do mundo do dia 5 de novembro. Eu acho. Também tem mais esse ingrediente. Pode ser até para um lado ou para o outro. Sim. Se a Kamala roubar a eleição, né? Se a Kamala roubar a eleição. Não, mas se ela roubar a eleição, ela consolida o poder da esquerda, apesar do império da lei. Completamente à margem da lei. Se você usa Polaramine repetáveis. Vamos lá então, Rodrigo Constantino, que análise faz? Consta desse cenário traçado pelo deputado Eduardo e também queria te ouvir sobre a fala do Michel Temer, que a gente trouxe no início. Vamos juntar tudo no pacote, né? É uma situação muito difícil. Eu acho o seguinte, qualquer pessoa decente, que não seja um psicopata, que tenha empatia, quer, como resultado disso tudo, a soltura das pessoas que são presas políticas hoje. Aí a gente vai divergir eventualmente quanto ao método. E é legítimo, porque é muito difícil a situação da direita hoje. Né? Veja, por exemplo, o Michel Temer tentando colocar panos quentes, mas aceitando a premissa de que houve tentativa de um golpe. Aí fala em anistia, né? Eu não gosto nem da palavra, eu quero a soltura. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão hoje que condenou a 12 anos 2 réus do 8 de janeiro, segundo reportagem da própria Revista Oeste, ele mencionou bolinhas de gude e estilingue. Gente, a gente tem que falar sério do que está acontecendo no Brasil. Eu nunca vi golpe de Estado na minha vida com bolinha de gude e estilingue. Veja como é que foi no Sudão, né, com militares nas ruas. Eu nunca vi isso na história. E esses eram os indivíduos mais periculosos lá, que a gente nem sabe se eram infiltrados ou não. Agora, tem cabeleireira presa, sem antecedente criminal, longe de 2 filhos, por pichar numa estátua com batom. Então a gente tem que falar sério, né? Aceitar a premissa de que houve tentativa de golpe, eu não aceito. Mas o Temer é um sujeito pragmático. Então ele quer resultado, ele quer apaziguar, ele quer bola pra frente. Então ele fala, não houve tentativa de golpe, mas... Aí vem o Lula dizer também hoje, não, eu sou o cara que defendeu a anistia no Brasil, mas não para esses. Não para esses golpistas. Eles ainda estão sendo julgados. Tem foragidos na Argentina. Tem que ser trazidos para pagar o crime. Depois a gente discute a anistia. Então, de novo, né? É muito difícil você ter conversa com gente que pensa assim. O deputado Eduardo Bolsonaro está trazendo uma visão mais pragmática. Olha, a gente quer resultado e ele traz um bom ponto. Adianta jogar um PL de qualquer forma para fazer discurso bonito na tribuna e ganhar like nas redes sociais ou o objetivo é soltar os presos políticos? É óbvio que as pessoas decentes querem a soltura dos presos políticos. Repito, mas nós podemos divergir de forma totalmente legítima, sem um acusar o outro de traidor ou qualquer coisa assim, quanto aos meios. Eu, particularmente, acredito em pressão. Lidando com esse tipo de gente, eu acredito em pressão. O momento que a gente mais chegou perto de conseguir algumas concessões foi quando tinha Elon Musk em cima, Congresso americano em cima, gente nas ruas. Quando começa a ter um clima de vamos confiar no Lira, vamos apoiar o Davi Alcolumbre e esperar que ele leve para o plenário alguma coisa, eu começo a ficar mais receoso. Porque eu acho que essa gente aí fareja a milhas de distância fraqueza e eles avançam como tubarões quando sentem cheiro de sangue. Eles não recuam. Então eu tô com muita dificuldade de crer num cenário otimismo com base numa espécie de diálogo, acordo, negociação, concessões. Eu não acredito muito nisso do outro lado, estando essas pessoas que estão muito investidas na narrativa do golpe. Muito investidas. Porque cometeram crimes. Ministros que dão 12 anos de prisão porque o sujeito tinha um estilingue são ministros que precisam da narrativa de um golpe terrível, né? Então, anistia é uma coisa que assusta, porque, afinal de contas, tentaram derrubar o Estado. Com algodão doce, Bíblia, bandeira do Brasil e, eventualmente, um ou outro mau elemento com uma bolinha de gude. Né? Então, de novo, gente, eu posso estar sendo meio azedo, meio pessimista, eu acho que eu estou sendo realista. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.